Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito aqui da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET em Araraquara e também na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje nós estamos recebendo a ilustre presença de um brilhante professor aqui do curso de Direito da Uniara, que é o professor Dr. José Luiz Passo. O professor Dr. José Luiz Passo, ele é advogado militante aqui na comarca de Araraquara e região e professor titular da cadeira de Prática Jurídica 1 aqui do curso de Direito da Uniara. Nós vamos conversar com o professor José Luiz sobre o exame da Ordem dos Advogados, esse exame que tanto atemoriza os alunos do curso de Direito de forma geral. Professor José Luiz, obrigado pela presença aqui no programa Nosso Direito. E eu começo perguntando, afinal de contas, esse exame é tudo isso que falam, é realmente para se preocupar, é um exame que vem sendo cada vez mais exigido, de um nível de maior conhecimento, etc. Quais as dicas que o senhor pode dar para os alunos? Obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, quero cumprimentar todos os telespectadores, o professor Júnior Gallardo, um velho amigo. O exame da ordem, né? Esse coloca medo em todo mundo. Né? É o grande trauma. Eu digo até para os alunos da Uniara que depois que eles passaram do tourinho, aí vem o exame da ordem. Né? Professor Júnior, o exame da ordem ele tem sido cada vez mais objetivo. Ele continua com aquela sua esquematização de duas fases, onde a primeira fase são 100 questões de testes, múltipla escolha, e a segunda fase, onde é uma fase onde você terá que responder a 5 questões dissertativas e mais a redação de uma peça profissional. Agora, ele está muito objetivo. As questões são muito voltadas às atualizações. Nós tivemos muitas atualizações atualmente. Na lei de forma geral? Né? De forma geral, de todos os códigos de forma geral. Os códigos com as suas alterações têm levado a OAB a fazer os questionamentos em cima dessas alterações. E essa primeira fase, que antes eram 10 questões de cada matéria, tinha lá um número de matéria, 10 matérias, 10 questões de cada matéria. Me parece que agora vai sofrer uma mudança. Já o último exame, o 139.2 desse ano, já sofreu. Já acrescentaram Código do Consumidor, ECA, Direito Ambiental e Direito Internacional. Matérias que não estavam ainda sendo exigidas. Elas acabavam sendo exigidas, mas dentro de civil e processo civil. Então hoje não, hoje são matérias específicas. Então hoje nós já temos 14. Então não dá para fazer 10 questões de cada matéria. Uma. A única coisa que existe é a obrigatoriedade de 10 questões de ética que abrange o Estatuto da OAB e o Código de Ética da OAB. Isso é uma obrigatoriedade. Mas já vai ter uma mudança nisso também. Uma outra alteração que sofreu o exame foi a inclusão de São Paulo no exame nacional. Como é que foi isso, professor José Luiz? Exatamente. São Paulo, até 2008, fazia o seu próprio exame, contratava a sua empresa para prestar o seu exame. A partir de 2009, já no primeiro exame de 2009, ele passou a fazer parte do Sistema Nacional do Exame da Ordem. Salvo engano, Rio de Janeiro e Minas, que apenas estão fora. O resto de todos os estados seccionais. É uma prova única em todos os estados. No mesmo dia, a mesma prova que ocorre em todos os estados. Realizada pela mesma empresa. Realizada pela mesma empresa e coordenado pelo Conselho Federal da OAB. A OAB Nacional, vamos dizer assim. Exatamente, a OAB Nacional. O senhor vê isso como uma vantagem para o aluno ou uma desvantagem? Professor, aí nós temos que analisar de duas formas. Primeiro, estava-se acostumado a uma estrutura de exame. Então, o aluno estudava aquele exame. Hoje mudou. Tanto é verdade que no primeiro exame de 2009, as questões eram assim na primeira fase. Então, tinha separadinho, bonitinho, direito civil, direito de processo civil, penal, tal. Quando chegou o exame nacional, as questões estavam todas embaralhadas. Então, você tinha, às vezes, uma de penal, depois tinha uma de civil. Isso gerou um grande problema para os alunos, que foi identificado pela própria OAB. E aí eu lhe digo, para confirmar isso, esses dias um aluno me perguntou assim, professor, qual é o mais difícil, a primeira ou a segunda fase? E eu disse o seguinte, o mais difícil é o equilíbrio emocional. É verdade.
Se o aluno tiver bem preparado, evidentemente, mas equilíbrio emocional, as duas fases não são difíceis. E foi isso que aconteceu. A própria OAB identificou que houve um desequilíbrio emocional, porque é natural do aluno ir buscar aquela matéria, fazer primeiro aquela matéria que ele tem mais afinidade. Sem porque dúvida. aí ele vai acertando mais. Entendi. E ele vai ficando mais confiante para a sequência do exame na primeira fase. Entendi. O aluno, às vezes, pegando a prova, identificando. Aqui eu tenho processo civil. Processo civil eu não sou muito bom, eu vou lá para penal, mas de repente tudo embaralhado acabou mexendo um pouco com o equilíbrio emocional do candidato. Olha, professor, mexeu muito. Muito, né? Mexeu muito. E isso permanece ou hoje já está separado novamente? Tanto é verdade que no exame 2, agora que ocorreu recentemente, isso já foi separado. Então as matérias estão separadas. As matérias estão separadas. Agora, professor, nesta primeira fase, muitos alunos acabam não buscando essas informações e mesmo aqueles que ainda estão primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, que não começaram ainda a se preocupar com o exame da OAB. Nessa primeira fase, usa-se legislação, usa-se doutrina, não pode levar nada, como é que é? Não, a primeira fase, eu sempre digo o seguinte, a única consulta é o teu cérebro. Então, é a única levar consulta. Nada, não pode levar nada. É você e os seus estudos e aquilo que você vê. Não tem, na primeira fase, nenhum tipo de consulta. Para passar para a segunda fase, qual é a pontuação necessária? 50 pontos. 50 você pontos. Tem que acertar 50% da prova. 50% da prova. E essa segunda fase, antes de nós falarmos da mudança, ela vinha se apresentando de que forma? Como é que era o formato dela? O senhor falou questões, mas de que matéria? Tem peça prática? Como é que era? Bom, a segunda fase era assim. Nós tínhamos 4 matérias onde o aluno optava lá na inscrição. Ele podia optar por penal, por civil, por trabalhista ou por tributário. Então lá quando ele fazia a inscrição, ele já optava. Quando ele é qualificado para a segunda fase, aí ele vai ter um problema onde ele tem que identificar qual é a peça processual na qualidade de advogado que ele deve interpor para aquele caso, redigir essa peça profissional e ela vale 5 pontos. E mais 5 questões objetivas, dissertativas, sobre aquela área que ele escolheu. A área que ele escolheu, se penal, enfim, em cada uma das áreas. Já no Exame Nacional nós tivemos uma alteração, houve um acréscimo de matérias. A estrutura continua a mesma, mas agora nós temos, além das 4 que eu já citei, administrativo, constitucional e empresarial. Isso nas perguntas. E para a peça processual. A peça prática também. Para a peça prática também. Também. Então, houve agora, o aluno tem 7 matérias onde ele pode optar qual é aquela matéria onde ele está mais afeito a tem mais desenvolver. Afinidade com a matéria. Há uma questão natural, e aí é uma dica que eu dou, dos alunos optarem por direito penal. Porque acho que é mais fácil. Porque tem menos peças a serem estudadas. Mas se você não é afeito a direito penal, não caia nessa armadilha. Porque vai chegar no dia, tem uma vírgula diferente, você não vai conseguir identificar a peça e você vai acabar se dando mal. E nessa segunda fase, a pontuação necessária para ser aprovado também é 50%? Não, aí já muda um pouquinho, já é 60%. 60%. Então você tem terá que ter algum nota peso 6. diferente? Não. O peso é o mesmo. É o mesmo. Esse é o que eu digo. Eu me lembro, a gente acompanha já há vários anos os exames da ordem, eles eram 8 e 2, por exemplo, a peça valia 8 e as questões valiam meio, eram 4, depois mudou um pouco isso, eram 4 questões, valia 6 e 4, agora não, vale 5 e 5, 5 a peça, 5 a doutrina. E aí é o que eu sempre digo, né? Os cursinhos são muito voltados à peça, vamos aprender peça, mas se você é muito bom de doutrina, responde bem as questões. Responde bem as questões. Acerta qual é a peça processual a ser Mesmo que ela tenha algum erro, dá para passar. Um bom endereçamento, um bom preâmbulo, descrição dos fatos, uma argumentação jurídica razoável, o pedido correto, você vai passar. Porque foi bem nas questões. Então, o peso acabou, com essa divisão, não sendo tão grande mais
para a peça processual. Entendo. Quer dizer, é importante também o candidato que às vezes tem dificuldade na questão prática, ele estar bem na questão teórica, que aí há um balanço e ele consegue a aprovação. Não tem a menor dúvida. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. No programa de hoje, nós estamos recebendo a ilustre presença do Dr. José Luiz Passo, que é professor aqui na Uniara, titular da cadeira de Prática Jurídica 1 e especialista aqui, que dá muitas dicas importantes para os alunos do curso de Direito da Uniara, especialista no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse temido exame da OAB, e é sobre o exame da OAB que nós estamos conversando com o professor José Luiz. Professor José Luiz, parece que agora as coisas vão mudar um pouquinho. Saiu uma nova aí resolução, um novo provimento da OAB, mudando um pouco aí o exame da Ordem dos Advogados. O que vai mudar, professor? Bom, houve agora, em 19 de outubro deste ano, o provimento 136, ele faz duas alterações muito importantes. A primeira delas está na primeira fase, e a segunda, que é a mais importante de todas, está na segunda fase. Na primeira fase está incluindo direitos humanos. Mais uma matéria. Então. Mais uma matéria. Quer dizer que já eram 14, agora 15. 15. Mas aí o direitos humanos ele vai estar incluso junto com o Código de Ética, o Estatuto, tem que ter 15% dessas matérias, enfim. Há uma obrigatoriedade no número mínimo de questões em relação a isso. Essa questão, só interrompendo o senhor rapidinho, essa questão da ética, se dizia que por ser uma matéria de um conteúdo menor, o aluno tinha obrigação de gabaritar. Ah, isso não tem a menor dúvida, o aluno tem. Eu acredito que essa inclusão de direitos humanos, junto com para dividir com ética, que obrigatoriamente eram 10 questões de ética, e agora 15% da prova, quer dizer, 15 questões das 100, tem que ser entre ética e direitos humanos. Mas não diz que são 10 de ética e 5 de direitos humanos. Entendi. Você pode ter um balanço. 7, 8, 5, 10, Você pode, não tem problema. E as faculdades vão ter que agora observar também essa matéria de direitos humanos. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Há uma questão em relação a isso no provimento, em que o conteúdo programático previsto nesse artigo 6º do provimento só entra em vigor daqui a um ano. É 19 de outubro de 2009, quer dizer 19 de outubro de 2010. Então, para os próximos exames, isso não modifica. Não modificaria. Só que esse artigo 6º, além dessa alteração desse conteúdo programático, ele traz outras alterações. Na segunda fase, o senhor ia dizer. Então, aí na segunda fase é que é o crime. Vamos lá. Vamos dizer assim, não vai poder ter mais consulta a códigos comentados, nem a doutrina, nem a jurisprudência. Quer dizer, para ficar claro isso para o nosso aluno e também o telespectador, antes dessa alteração, o aluno poderia levar livros de doutrina. Livros de doutrina, exatamente. Quantos quisesse. Era muito comum, no dia do exame da ordem, passarem e acharem que tinha alguma excursão em frente ao pessoal local com mala da prova. Porque o pessoal é com mala. Com mala de livros. Principalmente quem ia fazer processo civil, que antes no processo civil você tinha, além de civil, tinha família, consumidor, enfim, uma série de coisas. Então, agora não vai poder mais usar nem a doutrina e nem os códigos comentados. Só a lei seca. Apenas a lei seca. É o chamado código seco. É o que vai poder aquilo sem nenhum comentário. Dificulta isso, né, professor? Dificulta muito, principalmente nas questões. Sim, na parte teórica. Na parte teórica. Mas aí eu tenho uma outra dica que eu quero dar, que é o seguinte.
Analisando os dois exames desse ano, eu observei que a OAB não está, a OAB Federal, no âmbito geral, muito preocupada se o aluno conhece muito ou não, se ele sabe se aquele problema apresentado e é essa peça ou aquela. As peças foram fácil, muito fácil, muito fácil. Mesmo aquele aluno não muito preparado, ele identificaria com muita tranquilidade a peça. Mas a correção, eu já vi nos 2 últimos exames, eles estão exigindo que todos os elementos que tem que constar na petição inicial estejam presentes. Entendo. E cada um deles vale nota. Entendo. Quer dizer, não basta você dizer, está presente essa nulidade. Entendo. Tudo bem, ótimo. Isso daí vale, se aquele ponto valeria 0,4, isso vale 0,2. Agora, está presente, qual é o fundamento jurídico? Entendo. Então, você tem que alinhar. A questão material que você está trazendo ao direito material. Então, Entendi. qual é a questão? Então, e isso com uma lei seca não te dificulta muito. Agora, vai dificultar a hora de você redigir a peça, apresentar alguma jurisprudência. Quer dizer, você não vai ter isso como... Às vezes, no código comentado, na lei comentada por algum doutrinador, algum professor, tinha lá uma decisão do tribunal, uma decisão dos tribunais superiores que você poderia acrescentar na peça. Isso agora vai ficar difícil. Vai ficar difícil você fazer uma citação de um doutrinador. Quer dizer, você não vai ter, mas você não vai naturalmente ter na cabeça o que é o que resolução de um tribunal. Isso muito provavelmente não vai nem poder ser exigido a partir da segunda fase. Não dá para exigir, né? Não dá para exigir que o aluno guarde na sua memória texto de jurisprudência, etc. Não tem a menor dúvida. Então, essa é a grande alteração que vai acontecer. Só que está naquela questão da interpretação de que o conteúdo programático previsto no artigo 6º entra em vigor só daqui a um ano. Então, uma dica para você, aluno, fique muito ligado ao edital. A esse próximo concurso agora. Do próximo concurso. Ainda nós não temos o edital. A informação que nós já tivemos pelo site da CESP é que as inscrições para o próximo exame serão de 1º de dezembro a 17 de dezembro. Então, o edital tem que ser publicado antes disso. A prova, que me parece, é 10 de janeiro. Vai ser a prova da primeira fase. Então, você tem que ficar muito ligado ao edital para saber se todas as regras previstas no artigo 6º só estarão em vigor daqui a um ano ou se apenas aquela questão relativa à primeira fase e questão relativa às consultas é que vão estar vigendo. O edital é quem vai resolver isso. O edital ele tem obrigatoriamente resolver isso. Todas essas questões. Então fica aqui para você, aluno, mais essa observação e também, né, mais essa informação que, de certa forma, aumenta ainda mais a paura. Mas para reduzir aí o medo dos alunos, professor José Luiz, o senhor que acompanha os exames da OAB há muitos anos e, enfim, dá dicas importantes, eu ia pedir ao senhor agora, no final do nosso programa, passar algumas dicas aí para os nossos alunos, para quem está assistindo. Enfim, dá para passar no exame da OAB? Dá para passar. Agora, eu tenho usado um termo assim, bem simples. Para você passar na OAB, você tem que internar. Quer dizer, são só 2 meses. Sentar na cadeira e ler. São só 2 meses. Quer dizer, você quer namorar, você tem sábado à noite para namorar. Quer conviver com sua família, você tem o domingo. Agora, de segunda a sábado até de tardezinha, você tem que estudar. E aí é que entra na outra questão, que muita gente... Mas eu estudo e não passo. Eu já ouvi várias vezes isso. Mas você sabe saber como estudar. Primeiro, você tem que fazer todos os exames anteriores. Você precisa aprender como é que é. Isso treina na internet disponível, tudo, né, professor? Está tudo disponível inclusive na internet. Com o gabarito, tudo. Todos os gabaritos. No site da OAB tem, você entra na advocacia online, exames da ordem, tem todos os exames da ordem, todas as provas. Importante conhecer, né? Tem que conhecer. Uma outra alteração interessante que também aconteceu esse ano é que nos exames da OAB estadual, você tinha na peça prático-profissional 3 questões. Mas você não podia optar, era sorteado uma. Agora não, agora acabou isso. Porque isso aí também tinha um problema do desequilíbrio emocional. Entendo. Sorteava o número 2, aí o aluno lia 1 e o 3. Ele ficava a peça inteira fazendo 2, falando assim... Eu sabia melhor o 1. Se caísse o 1 eu sabia. Então isso também acabou.
Isso só tem uma questão agora. Então faça as questões, olhe o gabarito e veja o que é que a OAB está pedindo para você no gabarito, você entendeu? Porque isso é extremamente importante. Faça os exames anteriores, procure congelar o seu coração, porque o grande problema é esse. É o psicológico, né? Porque o aluno, já não é mais aluno, né? O bacharel, ele está, ou ele pode ser contratado para a empresa, ou ele pode, tem a pressão da família, pressão pessoal, ou ele passando nisso ele pode casar, enfim, tem uma série de coisas. Procure congelar o seu coração, trabalhar o seu cérebro apenas, faça todos os exames anteriores, estude a legislação, pegue tudo que tem de alteração, o que andou acontecendo de novo, se ligue nos prazos, sempre cai prazo. E outra, pegue o Estatuto da Ordem, pegue o Código de Ética, e debule, você tem que gabaritar. São 10 questões. Depois só fica faltando 40. Muito bom. Nós agradecemos aqui ao professor José Luiz Passos, desejamos a todos que forem prestar o exame da OAB muito boa sorte, né? Mas o nosso programa chega ao final, infelizmente, mas devolvo a palavra ao senhor para as suas considerações finais. Então, eu quero agradecer demais o professor Júnior pelo convite. Obrigado. Estamos sempre à disposição para estar aqui. E para você, aluno, fique muito ligado ao edital desses próximos exames, porque tem alterações que podem estar sendo agora e tem alterações que vão para mais um ano. E uma boa sorte para você. Agora, só sorte não basta, tem que estudar. É isso aí. Mais uma vez agradecemos ao professor José Luiz Passos, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.